Olá, meu nome é Vinícius Alves e hoje eu vou falar sobre os regimes de bens. Bom, os regimes de bens são a maneira como os bens de um casal vai ser gerido durante o casamento e na eventual ocorrência da separação. Os três principais e mais comuns é comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e separação total de bens. Sendo que no regime brasileiro, o padrão no Brasil é a comunhão parcial de bens. Ou seja, antes do casamento, o que é meu, o que é seu. E tudo que nós construímos na constância do casamento é nosso. E, em caso de separação, divide no meio e o que era de cada um antes do casamento continua com cada um. É claro, também tem a questão uxória. Por exemplo, se você abre um negócio, uma empresa, e está envolvido nessa empresa ativos relacionados a bens comuns ao casal, você precisa de uma outorga uxória para poder gerir o seu negócio. Ou seja, você só pode tomar decisões relacionadas a esse negócio que tem bens do casal se o seu cônjuge ou sua cônjuge concordar, der anuência para o ato. Por exemplo, para alienação, venda, você é quem gera a empresa, você é quem está à frente da empresa. Só que a empresa possui bens ativos ou dinheiro que é do casal, é bem comum do casal. Ou seja, para você vender, alienar, você vai precisar de uma outorga uxória da sua cônjuge, do seu cônjuge, para efetuar o negócio jurídico e para que ele tenha validade. Além disso, a comunhão parcial de bens desenvolve justamente essa noção de o que nós construímos juntos é nosso e o que é de cada um, sendo essa a regra geral no Brasil. Mas como assim, Vinícius, a regra geral? Você precisa de alguma condição especial para ir para a comunhão universal ou para a separação total? Não é isso. É que se você simplesmente se casa e não faz um pacto antinupcial, lembra do meu outro conteúdo sobre pactos antinupciais? Se você não deixa por escrito qual regime de bens que você quer, subentende-se que é o regime da comunhão parcial de bens. Mas, se você, precavido, fez um antinupcial, um pré-nupcial, e elegeu outro, tá valendo. Temos a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens já foi o padrão no Brasil, mas isso antes da lei do divórcio em 70, na década de 70. 1977, se não estou enganado. Mas antes da lei do divórcio era a comunhão universal de bens, porque, bem, não tinha ali uma previsão de separação, né? Era pro resto da vida, então o que era de um cônjuge passava a ser do outro. Mas hoje em dia não é mais o padrão e nem é mais tão comum. Mas a comunhão universal de bens é aquilo que, no momento do casamento, no ato da assinatura do contrato de casamento, tudo que era seu passa a ser do outro e tudo que era do outro passa a ser seu. Se eu tinha 5 milhões e o meu cônjuge, minha cônjuge, tinha 5 milhões, agora nós temos 10 milhões. E se nos separarmos, cada um tem 5 milhões. Agora, se eu tinha 10 milhões e ele ou ela tinha 20 milhões, nós temos 30 milhões. E se nos separarmos, cada um tem 15 milhões. Compreende? É comunhão universal, não importa quem tinha o que antes do casamento. Após o casamento, vira tudo uma coisa só, um monopólio só, um espólio só. Que na hora da divisão é dividido no meio, não importa quem tinha mais antes do casamento. Porque é uma comunhão universal. Tudo está englobado ali. Não é a mais comum, já foi antes do divórcio, mas hoje em dia não é muito praticado. E é claro que nós temos o regime de separação de bens. No regime de separação de bens, o que é meu, o que é seu, mesmo depois de nos casarmos. O que cada um construir na constância do casamento é só seu. Não importa que eu consegui juntar esse dinheiro porque você ficou em casa trabalhando, cuidando das coisas, para me deixar trabalhar e construir isso, ou vice-versa,
ou ganhou alguma coisa, alguma gratificação, algum prêmio, não importa se foi na constância do casamento. A separação total visa justamente isso. Cada um tem o seu. Não importa que foi construído durante o casamento. Por exemplo, vamos supor que após casados, A e B construíram carreiras. A como engenheiro e B como médica. E a B como médica conseguiu construir consultório, nome, muito dinheiro. E o engenheiro ali construiu uma carreira, vários prédios, uma fama, um know-how na área. E ambos têm ali estabelecimentos empresariais relacionados às suas áreas. Bora supor que a B de 15 milhões e o A de 10 milhões. O A, no divórcio, vai continuar com seus 10 milhões e a B com seus 15 milhões. É separação total de bens. O que ela construiu, nada é dele, o que ele construiu, nada é dela. Porque eles optaram por um regime que é uma separação total. Não importa o que foi construído ou obtido durante a constância do casamento. E essa é uma regra e um caso específico no Brasil. Se você é uma pessoa idosa que está casando, você obrigatoriamente tem como regime de bens do seu casamento a separação total. Essa questão legal foi colocada na lei justamente como uma forma de proteger o cidadão, a cidadã idosa do Brasil, para que ele não caia em golpes do baú, que ele não seja enganado, justamente para a proteção dos idosos que foi colocada essa regra, que se você, pessoa idosa, está casando com alguém, o casamento vai ser em separação total, justamente para te prevenir, te precaver, te resguardar. E existem alguns outros regimes de bens não tão conhecidos, esses três são os principais, sendo que de todos o mais popular é a comunhão parcial de bens. Mas, por exemplo, nós temos a participação final em aquestos, que é um caso mas tão único, que eu particularmente só conheço um caso que uma professora minha me falou na época de Direito de Família no Brasil, que é o do Luciano Huck e da Angélica. Que eu saiba, é o único casal casado com esse regime de bem, que é participação final em aquestos. Como é que funciona? Bom, vamos supor que eu vou me casar. Tudo que é meu continua sendo meu. E com quem eu vou me casar, tudo que é dela ou dele continua sendo dela ou dele. Durante o casamento, cada um faz o que quiser com sua parte do dinheiro, porque cada um tem o seu próprio dinheiro, o que é meu continua sendo meu, o que é dela dele continua sendo dela dele. Mas, na hora do divórcio, vamos somar tudo, o meu e o seu, e corta no meio. Sim, é uma mistura estranha de separação total com comunhão universal de bens. Durante o casamento, tudo que eu tinha antes do casamento continua sendo meu, tudo que você tinha antes do casamento continua sendo seu, e o que nós fomos construindo continua sendo de cada um. O que eu construí continua sendo meu, o que você construir continua sendo só seu. Só que na hora do divórcio, vai virar tudo uma coisa só e vai dividir no meio. Sim. Então, vamos supor um caso hipotético. Vamos supor que eu entrei nesse casamento com 30 milhões, você entrou com 70 milhões. Eu tenho só 30, você tem 70. Mas se nós nos divorciarmos, bom, eu vou sair desse casamento com 50 milhões e você com 50 milhões. Entendem? Participação final em aquestos é um tipo de regime de bens que você só casa se você tiver muito dinheiro. Então, se for para fazer um ranking dos regimes de bens, bom, em primeiro lugar, a separação parcial de bens, a comunhão universal de bens em segundo lugar, separação total de bens em terceiro lugar e participação final em aquestos em quarto lugar, que é um caso muito único, específico, mas vale a pena citar porque é muito interessante esse modelo. Você casaria em participação final em aquestos? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.